Olá pessoal, tudo bom? Continuando as nossas aulas de sociologia, vou falar hoje sobre trabalho. Bom, a primeira coisa não está aqui nesse mapa mental, mas está nos slides que vocês vão receber. Né? O trabalho, ele sempre teve um status, historicamente, ele não tinha um status, um bom status, digamos assim, o significado dele não era, ele era algo feito que deveria ser feito segundo as elites da época pelas classes inferiores. Então, na Grécia Antiga, a gente tinha os escravos, né? Roma, Grécia Antiga, os escravos. Depois, na Idade Média, a gente tinha os servos. Né? O trabalho dos nobres era lutar, né? E dos padres era rezar, bem toscamente falando, mas é isso. Então o trabalho era algo das classes inferiores. Bom, ele começou a ganhar significado, ganhar um status melhor, quando a burguesia precisou de grandes contingentes de trabalhadores. Então, tudo que a gente ouve, trabalho dignifica o homem, toda essa história, foi uma narrativa que veio com a ascensão da burguesia industrial, tá bom? Então essa é a ideia. Bom, na Revolução Industrial a gente tinha dois modelos de produção, o Taylorismo e o Fordismo. Do Taylor, né, a pessoa que criou essa ideia, e o Ford, o Henry Ford, que criou o seu modelo. Bom, então qual era o modelo taylorista? Então ele se baseava no conceito, na prática também, né, praticado lá, dos tempos em movimentos. Né? O que era esse tempos em movimentos? Bom, eles pegavam o funcionário mais rápido da fábrica e usavam ele de modelo para os outros funcionários. Então o objetivo é que os outros funcionários acompanhassem, né, alcançassem esse funcionário que fazia as coisas mais rápido, fazia uma operação ou uma peça o mais rápido possível, ou um produto o mais rápido possível. Bom, eles também verificavam os movimentos, quais movimentos eram desnecessários para fazer essa, essa, esse trabalho, para reduzir mais ainda o tempo de operação dessa máquina, de fabricação dessa peça, o que seja. O Ford, ele fez isso, ele pegou isso, né, esse modelo e colocou numa esteira, e aí cada funcionário fazia uma operação, né? Então a gente vê no filme do Charlie Chaplin, né, no Charlie Chaplin, que é o Tempos Modernos, a gente vê ele então ele está apertando uma porca lá e aí acaba o dia de trabalho e ele continua com o movimento repetitivo saindo da fábrica lá, como se estivesse ainda apertando a porca. Né? No Taylorismo a gente vê num filme chamado A Classe Trabalhadora Vai ao Paraíso, né? Onde a gente vê o, o empregado, né, o trabalhador, jogando toda a sua energia para fazer o tempo mais rápido possível, certo? Porque era exigido assim, pelos burgueses. Bom, a gente viu isso em Marx ali, né? Que a ideia era fazer o mais rápido possível para ter a mais-valia, uma maior mais-valia possível. Lembra, né? Mais-valia absoluta, né? Era em relação ao tempo que é fabricado alguma coisa. Bom, é isso na Revolução Industrial. No pós-guerra, os trabalhadores estavam, abre aspas, começando a ser seduzidos
pela ideia de socialismo, mas no bom sentido, assim, seduzidos na ideia de uma igualdade, né, de, a ideia de que eles não trabalhariam para alguém que ia ter o lucro privado. Bom, o capitalismo alertou-se para isso e criou a ideia de bem-estar social. O que é a ideia? Então ele criou o welfare state, que é o estado de bem-estar social, que é utilizando esses modelos de produção dentro de uma tríade. Como assim dentro de uma tríade? Bom, empresário, tríade empresário, governo, trabalhador. Vamos começar por um para entender esse ciclo, né, esse ciclo que funcionou por bastante tempo, né? Qual era esse ciclo? Então, começando pelo empresário, né? O empresário investindo na fábrica pagava bem seus funcionários produziam bastante. Produzindo bastante, havia bastante consumo, né? Porque eles recebiam bem, eles produziam bastante e eles podiam comprar os produtos. Podendo comprar os produtos, eles podiam pagar impostos, que funcionou muito bem esse sistema de bem-estar social na Islândia, Finlândia, na Suécia, né? Nos países nórdicos. Bom, o que acontecia então? Eles podendo pagar bastante impostos para o governo retornava para a sociedade em saúde, educação, né, transporte público, para que o trabalhador não gastasse com isso. Então, o trabalhador pagava muito imposto, porém, não precisava gastar em necessidades como saúde e educação. Eram políticas do governo para que ele tivesse isso sem pagar. E ele mesmo pagando impostos altos, ele sobrava bastante, né? Bom, isso funcionou um tempo, né? A empresa produzindo bastante, o funcionário, o trabalhador consumindo bastante, o governo recebendo bastante impostos e reinvestindo na sociedade. Chegou um ponto de o trabalhador pagar 75% de imposto do que ganhava, mas mesmo assim a qualidade de vida era excelente. Funcionou durante muito tempo. Funcionou nos Estados Unidos também um pouco menos, porque eles têm uma tradição liberal, né? Mas funcionou. Bom, durante um tempo funcionou, porém, chegou um momento que teve uma crise de acumulação, né? O que acontece? O que é a crise de acumulação? Todo mundo já tinha comprado tudo que tinha que comprar, né? E aí a coisa começou a dar para trás. O que acontece? Tu consome menos, a empresa tem que produz menos, porque não adianta produzir mais, porque não vai vender. Produzindo menos, ela não pode, ela para de vender, para de ter lucro, e aí ela não pode pagar tanto para os seus funcionários. Os funcionários não podendo pagar tanto, não conseguem pagar, não podendo receber, não recebem tanto, o salário é menor, ele acaba não conseguindo pagar todos os impostos. Então houve essa crise de superprodução, né, e de acumulação. Bom, o que acontece? Nos anos 60 rolou essa crise. Então já os capitalistas já não tinham o lucro que desejavam, certo? Porque teve uma superprodução e o consumo ficou muito baixo, certo? Então eles tiveram que procurar novos mercados. E aí que entra a globalização, né? Porque aí essa procura de novos mercados, instalação de fábricas em outros locais que não nos países centrais. E também procurar novos mercados consumidores, né? Gente da Ásia, das Américas para consumir, porque o consumo estava saturado lá na Europa e nos Estados Unidos. E principalmente
os lucros não estavam como antes, né? Bom, o que acontece? Então eles começaram a criar então novos modelos de produção, né? Principalmente vindo do Japão. O Toyotismo, que é da fábrica Toyota, foi eles que criaram, tinha um novo modelo de produção. Já não era uma esteira em que tu fabricava carros, por exemplo, como a GM, por exemplo, né? Antigamente, eu não sei se ainda é assim, mas fabricava e ficava os carros no pátio esperando serem vendidos. Então, o sistema não está aqui escrito, mas chama Just in Time. Just, tracinho, in tracinho, time. Né? Just in Time, que é por demanda, ou seja, precisa uma quantidade específica de pedidos para começar uma fabricação, certo? Digamos assim, vamos chutar valores, 100 pedidos para começar a fabricação dos carros, para não ficar aquele dinheiro parado no pátio, certo? Porque, né, tem crise de lucro, né? Então tem que otimizar a produção. Essa produção então é chamada produção flexível. Precisa então de um novo trabalhador. Esse trabalhador tem que ser especializado em TI, porque a tecnologia chega acompanhando a globalização, e é graças a ela que existe globalização também, né? Então esse novo trabalhador ele tem que ser especializado, ele mexe em computadores que controlam os processos da fábrica, certo? Aí a gente vê mais ainda a ideia de alienação, né, pelo menos nesse aspecto, de que tu substitui grande quantidade de trabalhadores por máquinas, né, e esse trabalhador que fica é especializado. Ele tem que também ter educação formal, tem que ter educação, ensino médio, muitas vezes universidade, ensino básico, ensino médio, muitas vezes universidade. Bom, a gente tem o modelo da Toyota, o Toyotismo, e a gente tem o Volvoísmo, que é um caso específico, é lá nos países nórdicos, né? Uma empresa chamada Volvo, que tem carros, né? Você sabe. Bom, essa empresa, então, ainda sobre a ideia de a tradição do estado de bem-estar social, ela valoriza os trabalhadores, ela tem grupos semi-autônomos, né, que não é um chefe para todo mundo, eles têm boas divisões, bastante valorização do funcionário, ainda na esteira do estado de bem-estar social. Bom, mas de qualquer forma a tecnologia chegou aqui também, na Volvo. Bom, essa crise então do trabalho dos anos 60 e 70, tem uma crise do petróleo, da produção de petróleo, a gente tem essa crise de acumulação e a gente tem então a indústria japonesa se destacando, certo? Então isso é chamado de reestruturação produtiva. A gente, né, os burgueses precisavam reestruturar a produção para aumentar os lucros novamente. E aí eu falei para vocês da globalização, né? Eles começaram a instalar, tirar as fábricas da Europa e instalar nos asiáticos, né, nos países asiáticos, nas Américas. Por quê? Porque lá os trabalhadores tinham muitos direitos sociais. Já nas Américas e na Ásia, poderiam ser suprimidos alguns direitos para que as indústrias fossem instaladas lá, certo? Porque teve uma crise mundial de desemprego e inflação, então os países periféricos eram obrigados, de certa forma, a aceitar essas condições que as empresas impunham, né? Que a desregulamentação das relações de trabalho. Então, essa é a ideia desde os anos 70, certo? Bom, com isso, com esse novo trabalhador, com a tecnologia, a gente tem o aumento do desemprego estrutural, certo? O que é o desemprego estrutural? Não adianta tu ser esforçado, não adianta tu até ser bem preparado, porque não tem emprego para todo mundo, né? Não adianta procurar
Então esse é o desemprego estrutural. E outra, né? Com o trabalhador especializado, aqui na Revolução Industrial, que o trabalhador não era especializado, qualquer um fazia o trabalho, tinha um aumento dos empregos, né? Tinha muito mais emprego. Aqui com esse novo trabalhador, diminuiu a necessidade de tanta gente. E só os preparados que conseguiam. E nem todos preparados ainda. Então, e com as novas tecnologias também diminuiu a necessidade de trabalhadores. Bom, o que mais? O trabalho informal, então, começou nas grandes cidades, né? O pessoal que vende coisas na praça, que vende alimentação, porque já não tem, com desemprego estrutural, o pessoal se vira de outras maneiras, né? A jornada parcial, então, o trabalhador muitas vezes trabalha meio turno, certo? A terceirização, que é o que? As empresas já não precisavam daquele, e não queriam fazer ter toda aquela estrutura, né, industrial, então eles contratavam empresas menores para fazer processos, né, fabricar peças ou realizar processos que a empresa maior assim não vai fazer, não vai gastar com isso, vai comprar uma peça pronta, por exemplo. Isso acontece em todas as empresas hoje em dia, todas. Então, serviço temporário também, em épocas de mais produção, contrata mais gente e depois demite quando não tem tanto consumo. Com a instalação de fábricas em diferentes locais do mundo, que é a globalização que eu falei para vocês, há um enfraquecimento dos sindicatos. Os sindicatos, então, não conseguem mais se mobilizar, porque antes a empresa era dentro do país, se eles estavam achando que, se o sindicato achava que, os trabalhadores achavam que precisavam de uma demanda, né, aumento de salário ou de condições de trabalho, eles faziam greve, parava tudo, e a empresa era obrigada a negociar. Aqui no caso, tu tem vários locais do mundo que faz processos diferentes, e então isso desmobilizou muito, enfraqueceu muito os sindicatos, né? Teria que entrar em contato com os trabalhadores do outro lado do mundo, né, para se mobilizar para fazer uma greve mundial. Isso é mais difícil, certo? Bom, então essa crise do trabalho dos anos 60, 70, com essa flexibilização que chamam do trabalho, evidentemente baixou a qualidade de vida, né? Aumentou o desemprego, como a gente já tinha visto aqui. Os danos ao meio ambiente começaram a acontecer, porque o que acontece? Tu precisa lucro, e proteção ao meio ambiente custa caro. É claro, depois, mais tarde, essa demanda começou a acontecer, mas não acontece tanto assim, né? Se teve vários encontros, né, mundiais para diminuir os danos ao meio ambiente, mas se avançou muito pouco. Aumento da desigualdade social, onde tem muita gente sem emprego, né? E a flexibilização do trabalho também, as empresas tentaram compensar através de uma teoria da sustentabilidade. Eu vou deixar isso em aberto e vamos para as características dessa sociedade pós-industrial, depois voltaremos para sustentabilidade. Bom, nessa sociedade pós-industrial, que inclui a flexibilização do trabalho, a gente tem, como a indústria diminuiu a quantidade de funcionários, né, da necessidade de funcionários, a gente tem a ascensão do setor de serviços, lojas, pequenas oficinas, indústrias de tecnologia também, mercearia, tudo que é de comércio, né, do terceiro setor, que chama. Bom, então, muitas empresas, né, a maioria hoje em dia até precisam da tecnologia da informação, então da TI, precisam da microeletrônica, tudo hoje é a partir disso, né? E lá nos anos 70 começava isso muito forte. As empresas mesmo de tecnologia não precisam
de uma estrutura física muito grande, como a Google, por exemplo, né, que tudo bem, vocês vão dizer, mas é um prédio enorme, mas perto das grandes instalações das fábricas tayloristas e fordistas, não, não. A estrutura física é bem menor. Bom, voltamos então à compensação pela teoria da sustentabilidade. O que é a ideia de sustentabilidade? Bom, com esses danos ao meio ambiente e a grande competição dentro das indústrias, começou a população e várias instituições começaram de proteção, né, ao meio ambiente, começaram a requisitar que as empresas cuidassem de alguma forma, né, do meio ambiente, porque isso é uma demanda mundial, né? Então o que acontece? A sustentabilidade é o seguinte, a ideia de sustentabilidade: equilibrar as atividades econômicas, né, com a proteção ambiental e uma compensação nos aspectos sociais, né, do trabalhador, qualidade para o trabalhador, né, qualidade de vida para o trabalhador, redução dos danos ambientais e a produção econômica tem que se manter em alta, né? Bom, tem muitas ou algumas ideias, né, para a sustentabilidade do meio ambiente, mas de forma geral isso não vingou, né? A gente tem muita poluição ainda e a gente tem situações de trabalhadores de penúria em grandes empresas internacionais, inclusive até indícios de trabalho similar ao escravo, ou então de sofrimento do trabalhador, né? Se vocês pesquisarem, tem muitas empresas que a qualidade as condições para o trabalho são muito ruins, né? E há muita pressão por produção, inclusive para a gestão da empresa, né? Há muita pressão e isso gera um sofrimento, problemas psicológicos, né? Burnout, que você sabe, né? Quando o trabalhador entra em crise porque há muita pressão para que ele produza. Então tem esse sofrimento que é o burnout, né? Bom, acho que seria isso, pessoal, né? Voltaremos nas próximas aulas. Tá? Abraço.